Mauro Alexandre Zioni Betting, 51 anos, 30 de jornalismo, 27 na editoria esportiva e uma vida dedicada ao Palmeiras. Trabalhou e trabalha em grandes veículos de comunicação, cobriu os maiores eventos esportivos, mas não se orgulha do principal furo de reportagem, que foi o anúncio da morte do próprio pai, Joelmir Betting. Comentarista na TV, no rádio e no videogame, blogueiro, diretor de cinema, escritor. Ufa, haja pique para o convidado do Catimba de hoje. Mauro Betting, que é uma referência até nessas plataformas multimídias, né? Porque você está em todos os lugares. Você acha que esse é o caminho aí do jornalismo para o futuro mesmo? Cada vez mais, né, Frank? Eu vejo isso até lembrando do velho Joelmir. Ele foi um dos primeiros a criar, digamos, esse conceito multimídia. Antes de se ter o termo, nem se usava muito mídia. Ele era um cara de rádio, jornal, revista, televisão, lá no início dos anos 70, né? E eu sempre o admirei como filho e, evidentemente, também como coleguinha, como jornalista, e sempre tentei fazer isso, mas eu fui além no sentido de que algumas coisas nem existiam, como, por exemplo, desde 2010, fazer comentários de um videogame, do PES, fazer filme, eu não tinha a menor pretensão de ser roteirista e de ser diretor de cinema, como eu já fiz 3 documentários, uma série de televisão da Seleção, 2 do Palmeiras, estamos produzindo o 3º filme do Palmeiras. Escrever 16 livros jamais, apresentar palestra, evento e tal, internet não tinha quando a gente começou, enfim. Eu fui muito além e eu acho que, Frank, cada vez mais, né? É aquela coisa de um Cafu, de ser um polivalente. Tentar ser, né? Tentar cruzar, cabecear, espalmar, ainda marcar o pênalti e reportar o lance atrás da meta. Ô Mauro, aproveitar que você falou aí 2 coisas que eu falaria mais adiante, mas como você já citou, um 3º filme do Palmeiras. Você sempre que a gente conversa com você, você tem alguma novidade. Essa qual é? Essa é uma delas, é a Conquista da América, o filme de 99, da Libertadores de 99, que a gente não vai só contar a conquista daquela armada felipônica, mas a gente vai contar a história do Palmeiras na Libertadores até então. Agora, por que essa eletricidade produtiva, Mauro? Isso está em você ou isso aconteceu à medida que a sua carreira foi se acontecendo acho que uma coisa que é fundamental, não só no exercício da nossa profissão, Frank, mas eu acho de qualquer outra, é a capacidade de dizer sim e aí se virar atrás. Então, assim, eu não sou formado em cinema, não sou escritor, eu sou um fazedor de livros, sou fazedor de filme, fazedor de museu, uma honra também que eu jamais podia imaginar, ser curador do Museu da Seleção Brasileira da CBF no Rio, ser um dos curadores do Museu Pelé, são coisas que, cara, eu nunca podia imaginar. Curador da Cantina Palestra, que é um projeto muito legal também. Então, assim, pintou, eu vou lá e tento fazer. Graças a Deus consegui fazer, acho que quase tudo. Bem ou mal, mas consegui fazer. E as outras coisas que a gente queria, como o nosso palestra.com.br, mesmo no filme eu vou me enfiando, museu também, exposição, eu vou me enfiando. Assim, eu vou metendo a cabeça, que não tem muito cabelo, mas uma coisa que é legal, na nossa área, em qualquer área, é fazer com tesão, fazer com amor. E na boa, é fácil ser jornalista esportivo há 27 anos, porque é o que eu amo desde paixão. Eu só estou no jornalismo geral há 30, há 27 no esportivo, porque eu sou 51 anos e eu sou palmeirense. Claro, sou avô, sou neto, era casado com jornalista, sou primo, sobrinho, tem um monte de jornalista na família, ou família terrível. Mas assim, eu amo o que faço, eu sou pago para ver futebol, cara, eu sou pago para falar bobagem, escrever bobagem, aguentar o cabeçudo do Milton Neves falando de futebol, cara, e é um tesão. Pô, quem não, quer dizer, tem muita gente que não gostaria, aliás, é bom porque daí só um pouco mais de espaço, mas enfim, no mercado de trabalho. Mas fazendo com paixão, fazendo com tesão, como vocês fazem aqui também, fica muito menos difícil, não é que é mais fácil, fica menos difícil você tocar o barco, tocar a vida. E você já, nós temos aí poucos minutos de entrevista, várias vezes você falou do Palmeiras e você tem muitas coisas, muitas produções que são ligadas ao Palmeiras, inclusive, né? Até a caguei do celular. Por que esse seu amor, essa sua paixão ao Palmeiras, que ela é declarada desde sempre, por que ela nunca influenciou na contextualização do seu trabalho? Como é que você conseguiu essa imparcialidade? Então, tentar ser o mais possível isento, objetivo e imparcial num mundo que não é isento. Quem nos cobra, quem vai, digamos, à nossa padaria, o pão que a gente fornece todo dia, não é o cliente, não é um freguês, é um torcedor. Ele já é passional, ele já é subjetivo, ele quer que a gente vá para o inferno e normalmente a própria torcida do Palmeiras chama a gente de imprensinha de gambá. E eu sou muito mais cobrado pelo palmeirense e pela minha mãe, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras,
Palmeiras do que por qualquer outra torcida. Quando eu vejo um palmeirense, é sempre muito emocionante, como para qualquer torcedor de qualquer clube se identificar, mas é emocionante para mim mesmo, porque às vezes eu tenho a reação da pessoa, me beija, me abraça, me considera um ídolo como um jogador, e não é cabotinismo, eu fico feliz, até um dos 5 embaixadores oficiais do Centenário foram Dudu, Ademir da Guia, Marcos, Evair e eu. Né? Então assim, tem uma edificação muito grande. Mas a pessoa pode gostar de mim ou pode me detestar. Eu lembro uma vez no antigo Palestra Itália, ali no Fosso, um cara abraçado comigo, nervoso, tipo, pedindo para tirar foto, chorando. Pô, você é meu maior ídolo. Era uma fase terrível, não tinha nem ídolo em campo. Né? Pô, obrigado. Tal. Pô, ele falou, pô, Mauro Betti, você não sabe como eu te amo, você não sabe como eu te amo. Aí passou um torcedor da Mancha ali atrás, e você não sabe como eu te odeio, seu palmeirense metido em parcial, filho da p... Então, assim, ao mesmo tempo eu tenho essa reação, mas eu tenho muito menos problemas quando eu vou ao Morumbi, a Vila Belmiro e a Itaquera do que quando eu vou no Allianz Parque ou no antigo Palestra, porque tem essa coisa. Às vezes a torcida quer que eu seja um porta-berro dela, um porta-saco da diretoria, eu seja um porta-bandeira do clube. Eu não posso. Eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Até porque é uma paixão que não tem preço. Né? Eu já fiz milhões de coisas, eu já fiz 7 pré-eleições para o elenco. Não eu fisicamente, mas com texto lido por amigos, brilhantes atores, com vídeos editados pelo pessoal que é sensacional da comissão técnica do Palmeiras. Assim, eu fui muito além do que deveria mesmo. Não é normal você, de um jogo que você vai comentar, você fez parte de uma das pré-eleições do elenco. Né? E por enquanto o teu saldo é positivo, são 4 vitórias e 3 derrotas, inclusive uma que valeu o título. Então, assim, eu diria que está bem, mas eu fico feliz realmente por ter esse respeito. Eu tenho até, Frank, mais textos que não são dos meus 16 livros. Eu tenho mais textos em livros do Corinthians do que do Palmeiras. Porque, graças a Deus, eu consigo ter uma certa independência dentro do que é possível, mesmo assumidamente Palmeiras. Vamos ostentar um pouquinho mais, vai, Mauro. Qual o título que você fez para a eleição? Então, não, vou falar, foi da Copa do Brasil de 2015, contra o Santos. Na verdade, eu digo que são 6 pré-eleições e meia que eu fiz o texto, mas era baseado no último treino no Allianz Parque. Não foi, eu fiz o texto, o time foi campeão, mas não foi o caso. A que mais meia cara é aquela vitória na semifinal do Paulista de 2015 em Itaquera. Foi 2-2 o jogo, mas ganhamos nos pênaltis. Aquela é muito cara. E tem outras que foram doloridíssimas e muito difíceis. Por exemplo, a segunda que eu fiz foi uma derrota na penúltima rodada do Brasileiro de 2014 no Beira-Rio, 3-1 para o Inter, para o time do Dorival Júnior, que quase caiu. Todas elas são disponíveis. Todas essas preleções, as que ganham e as que perdem. Porque não é aquela coisa, deu certo a preleção, você publica. Não deu certo, você nem fala que fez. Ô, Mauro, você chegou a fazer preleção, texto, alguma coisa que tenha sido usado no vestiário, mas de uma outra equipe que não o Palmeiras? Não, nunca. Porque você sabe que o Palmeiras foi campeão com uma preleção de um grande corintiano, né? Osmar de Oliveira. Copa do Brasil de 98. De 98, foi muito legal. O grande Osmar, saudoso Osmar de Oliveira, que já há 3 anos nos deixou, mais que parceiro amigo e médico querido, né, o doutor Osmar. E naquele ano mesmo, é até legal, porque meu pai fez a preleção antes da final da Mercosul de 98 também, aquela vitória com o gol do Arce no Palestra. Não, de outro clube eu nunca fiz. Nunca fui, porque também nunca fui convidado. Mas não teria problema. Eu sei que alguns textos meus já foram usados, não para preleção, mas até jogadores de outros clubes. E é muito legal, aliás, eu tenho livro sobre o Flamengo de 81, sobre o Galo de 2013, eu tenho um prefácio no livro sobre o General Severiano, eu tenho prefácio de livros de todos os grandes brasileiros eu tenho. De livros de grandes jogadores. O prefácio do livro do Sérgio Chulapa é meu, prefácio do livro do Dr. Sócrates é meu. Então, assim, eu fico muito feliz de ídolos, né? Um dos meus livros, junto com o Ivan Moré da Globo, é a autobiografia do pai do Neymar e do Neymar, né? Traduzido para quase 20 línguas em todo o mundo. Então, graças a Deus, eu consigo transitar um pouquinho fora do Palmeiras, inclusive no próprio Museu da Seleção e na série de 100 anos da Seleção Brasileira que a gente fez para a National Geographic e para o Fox Sports. Falando em Seleção Brasileira, dos dirigentes do futebol brasileiro, os que não estão presos estão quase, né, Mauro? A caminho. Que relato que você pode fazer, que quadro que você pinta hoje do futebol brasileiro, assim, do ponto de vista das entidades e de suporte para os atletas? Pois é, Frank, na chamada tribuna dita de honra, né? Porque de honra não tem muita coisa, né? É mais um tribunal de exceção. O duro também é o seguinte, não causa estranheza, não causa espécie. Fala, como se fala hoje na gíria, demorou, hein, meu? É mais ou menos isso aí, demorou, o meu e o dele, né? E aliás o nosso, né? Que é do patrimônio do cidadão, não é só o futebol que é roubado, que é tungado.
é o cidadão, é a cidadania. Aliás, se principalmente o brasileiro soubesse de política, de economia, de cidadania, de um monte de coisa, ou exigisse tanto das nossas autoridades como a gente exige do treinador do Corinthians ou do próprio presidente da CBF, a gente teria um país muito melhor. A gente seria fora de campo do que a gente é dentro de campo. Você sabe que o Joelmir foi importante para a minha carreira, né? Já te contei a história pessoalmente, o quanto ele foi importante e relevante para a minha ascensão como jornalista também. Agora, se ele foi importante para mim, se ele sempre foi uma referência para mim, ele era antes de eu conhecê-lo, né? Tive o prazer de trabalhar, de dividir bancada com ele, inclusive. Imagina o que ele possa ser para um filho. É um cara, assim, evidentemente que eu sou super suspeito para falar dele, não posso falar enquanto filho, assim. Um pai nem sempre presente, por tudo aquilo que trabalhava, mas um pai que nos dava uma felicidade, uma alegria ao vê-lo trabalhar. E o respeito, e até na hora da morte, porque a gente sabia que ele era respeitado, sabia que ele era querido, mas não sabia que ele era tão querido e tão respeitado como foi por todo mundo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dos outros grupos também. Assim, o que aconteceu no dia da morte dele, e depois e até hoje, é uma coisa muito gostosa, Frank. Ao mesmo tempo, no primeiro ano foi um pouco mais complexo, porque, por exemplo, uns 6 meses depois da morte dele, quase que ele propiciou a morte de uma outra pessoa, que me viu entrando numa farmácia ali na Avenida Santo Amaro. E a pessoa quase foi atropelada por um ônibus que me viu e queria só ir lá para me abraçar e não para mim. Ele falou, estou te abraçando em nome do seu pai. É muito bacana, evidentemente, muito carinhoso. Não, e repito, e não é pelo profissional que foi o Joelmir, mas é pela pessoa que é meu pai. Que, é isso mesmo. Quando todo mundo que o conheceu, e até quem não o conheceu, tem uma imagem muito legal de ser uma pessoa legal. Isso que eu acho que é mais bacana e a coisa que eu tentei emular, tentei copiar, tentei levar é a pessoa mais do que o jornalista, até porque, pelo menos isso eu tive uma certa humildade. De saber que eu nunca ia chegar no nível dele mesmo. E não é demérito algum não chegar ao nível dele, assim, porque ele é um cara... sabe, para não baixar o nível aqui. E é um cara sensacional. Que, aliás, até porque é um cara que você bem conhece, e quem conhece o Frank também é bem da linha dele, o Frank faz a piada e fica quieto, né? E eu também sou meio dessa linha. E meu pai era pior ainda, com aquela cara de sargento alemão. E às vezes o pessoal, quando eu faço alguma coisa... Não é quando eu faço, não. Só palmeirense que faz esse comentário há quase 5 anos da morte dele. Eu escrevo alguma coisa contra o Palmeiras, ou que absurdo, enaltecendo o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, o pessoal fica enlouquecido daquilo que a gente já falou. Aí o pessoal fala, né, normalmente em rede social, né, ou no meu blog, no UOL, fala, pô, seu pai deve estar se revirando do túmulo com isso aí. Aí para esses eu sempre respondo, eu falo, olha, ele não tá porque ele foi cremado. Ele não tem como se revirar no túmulo. E aí... É muito engraçado que 2 pessoas pediram desculpa, ponto, e as outras ou não responderam, e eu quero falar, pô, que baixaria, que falta de respeito. Daí eu falei, pera, falta de respeito. Você tá me criticando, enfim, meu pai no meio que tá morto, pode falar, eu só tô... E na boa. E aí que eu falo, é um fato, meu pai não pode se revirar no túmulo porque ele foi cremado. É um fato, né? E tenho certeza que o meu pai assinaria embaixo. Nisso ele assinaria embaixo. Bom, só para pontuar, quem não sabe, o Mauro Betting estava trabalhando na noite em que o Joelmir nos deixou e ele, de cara, no ar ali, quando ele recebeu a notícia, quando ele recebeu a informação da morte do pai, ele, com o brilhantismo que só ele tem, ele noticiou a morte do próprio pai, ao vivo, no microfone da Rádio Bandeirantes, para os milhões de ouvintes que a Rádio Bandeirantes tem, e com a mesma fleuma com que ele elabora os textos do Palmeiras. E sabe que é uma coisa, deixa eu até, perdão, o Frank, mas falar em cima disso, eu só entendi um pouco o que é isso aí, uns 4 dias depois, quando um site da Itália, noticioso, veio falar comigo, me procurar sobre como era anunciar a morte do próprio pai. Eu falei, caraca, né? Claro, eu já sabia da repercussão, sabia da severidade, da gravidade da coisa, que foi repercutida em vários outros veículos, até de televisão, e tem no YouTube, tem quase 7 minutos de texto. Que era um texto que eu tinha escrito aquela tarde, que já se sabia, às 2 da tarde, o Hospital Albert Einstein divulgou o boletim médico que era estado irreversível, que a gente sabia desde domingo de manhã que era irreversível, isso era uma quarta-feira. A gente estava fazendo um jogo do São Paulo pela Sul-Americana e tal, aí chegou a informação e eu estava preparado, porque até não aquela coisa, infelizmente, que era quanto antes seria menor sofrimento geral. E foi, então estava tranquilo e tal. E tem até uma hora que o pessoal fala, nossa, teve só uma hora que você perdeu a linha. É bom falar que eu literalmente perdi a linha, porque eu estava na hora de abaixar o texto no computador, eu apertei e foi até o final, estava no meio do texto. Então eu tive que uma hora, eu perdi o raciocínio, perdi mesmo, porque eu perdi o texo, né, que eu estava lendo. Aí voltei o texto e tal, dei uma improvisadinha no final e ok. E eu falo que é sério, que assim, é um momento realmente importante, né, enfim.
diferente, e eu, ao mesmo tempo, é o maior furo que eu dei na minha vida. Em 30 anos de jornalismo, foi dar a própria notícia da morte do meu pai. Foi a informação única e realmente exclusiva que eu tinha, e ao mesmo tempo começar a busca pelo furo é complexa. É a única da minha vida que eu jamais queria ter dado. E espero não dar nas outras também, eventualmente vier acontecer, espero ir antes das pessoas também amadas e queridas. Então, assim, como é essa coisa do jornalismo para a gente pensar mesmo? Pô, eu respondo mesmo, qual foi a sua maior reportagem, o seu maior furo? Foi a informação que tem, então, só o médico, a minha mãe e o meu irmão naquela hora, o cara de madrugada, tinham que informar do meu pai. Mauro, olha, você é genial, sabe que eu te adoro e seu cabelo continua ótimo, viu? Obrigado, Mauro. E você não presta, você só crê. Bom, foi só falar, minhas vistas estão ruins e meus óculos estão piores agora. Não baixa pra pegar agora não. Você continua com a gente aí, curtindo o nosso programa, o Catimba, nas mídias sociais. Os endereços passando aqui embaixo no seu monitor. A gente volta semana que vem com mais um convidado pra lá de especial, tá bom? Tchau. Nós estávamos lá na gravadora Copacabana, em São Bernardo, e o Chitão falou, Zé, pô, mostra uma música sua pro meu produtor, Zé Homero. Procurei o Zé Homero e mostrei a música. Mostrei, senhor, foi a música mais simples que eu tenho. Cara, eu mostrei pro Zé Homero e ele falou assim, Zé, suas músicas são muito complicadas, cara.